Você não está fora do caminho. Você não está ficando para trás. Você está num tempo de preparação, um tempo de treinamento, e Deus está vendo. Pode ninguém estar vendo os professores que estão lá na escolinha agora. As pessoas estão olhando para cá, estão olhando para o músico, estão olhando para quem está servindo, mas eles não estão olhando para quem está lá, cuidando do estacionamento, ou cuidando dos filhos de vocês enquanto vocês estão aqui. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo o trabalho dos intercessores que enquanto estamos aqui, eles estão lá orando. Deus está vendo o nosso trabalho. Deus está vendo nossas lágrimas. Deus está vendo o seu esforço nessa faculdade. Deus está vendo o seu esforço nessa empresa. Deus está vendo o porquê que algumas coisas acontecem, até os xingamentos que você recebe por coisas que você não fez. Deus está vendo. A promoção não vem das pessoas, vem do Senhor. E quando chegar a hora, ninguém vai poder te parar. Ele compensará o tempo perdido. Deus está esperando o tempo certo para te revelar. Você não está escondido porque é comum. Você está escondido porque Deus está te preparando. Diga para quem está próximo de você, Ele está te preparando. No isolamento, você precisa lidar com os problemas que vêm. Deixe que Ele te desenvolva como Davi. Faça o que é certo, mesmo quando for difícil, mesmo quando não houver reconhecimento, e mesmo quando houver injustiça. Porque as pessoas não sabem trabalhar quando há injustiça. Se você não sabe trabalhar no meio do barulho, você não está pronto para coisas maiores. Mantenha uma atitude positiva quando você estiver sendo tratado injustamente. Esforce-se ao máximo quando ninguém estiver te observando, porque Deus está usando essa estação para te fortalecer. As Escrituras dizem que Deus não levou os israelitas pelo caminho mais curto, levou eles pelo caminho mais longo. Por quê? Porque eles não estavam preparados para entrar na terra prometida. Irmãos, a terra prometida estava lá. Estava lá a terra que mana leite e mel, estava lá o lugar da colheita, estava lá todas as bênçãos, as promessas. Aquele era um lugar abençoado por Deus. Mas Deus não permitiu que eles entrassem lá. Aí você pergunta, por quê? Porque eles não estavam preparados. A bênção estava lá, mas o povo não estava preparado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está acessando algumas bênçãos na tua vida porque você não está preparado ainda. Porque a bênção já existe. A bênção já existe, a promoção já existe, o crescimento já existe, a prosperidade já existe, as grandes coisas já existem, as respostas às orações já existem, o milagre na tua família já existe, a salvação do teu marido já existe, já está tudo lá. É por isso que eu e você temos que nos preparar. Eu tenho que me preparar. Não cabe a mim me questionar os desígnios de Deus. Não cabe a mim ficar me culpando, me cobrando. Não cabe a mim, não cabe a você. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que crescer. Eu tenho que me aperfeiçoar. Eu tenho que ser talhado por Deus. Porque a bênção já está preparada, mas eu tenho que me preparar. Então o problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está com aquele irmãozinho chato da igreja. É eu que tenho que orar mais. Estou me importando muito com muita coisa. Eu tenho que crescer em Deus. Eu tenho que focar em Deus. E quando isso acontecer, quando o seu foco for o Senhor, sabe o que vai acontecer? O que está escrito lá em João capítulo 7, verso 37. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus quer
trazer algo novo através de ti. Deixa Deus te preparar. Você pode não entender o caminho que Deus traçou, e porque as coisas não estão acontecendo mais rápido, mas Deus sabe o que está fazendo. Porque ao contrário de nós, Deus não desperdiça nada. As dificuldades, os atrasos, as perdas, se nós mantivermos a atitude correta no dia mau, no dia da injustiça, no dia da maldade, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Romanos 8, 28. É a palavra que viveremos, é a palavra que entrará em nós, é a palavra que moverá as coisas ao nosso redor. Por isso, aonde você vai chegar, você não pode mais se incomodar com o comentário negativo. É por isso que Deus está te preparando, porque você não lida bem quando alguém fala mal de você. Quantos aqui lidam bem quando alguém fala mal de si? Levanta a mão aí, tem alguém que lida bem? A maioria não lida bem. A maioria não lida bem quando falam mal. A maioria não lida bem quando tem uma crítica do seu trabalho. A maioria não lida bem porque nós somos viciados em querer agradar todo mundo. Só que sabe o que eu aprendi? Que Deus muitas vezes nos coloca em algumas estações de silêncio para a gente aguentar certas pancadas. Então eu quero dizer uma coisa para você: é essa área que você vai ter que trabalhar aí na sua vida. Você vai ter que parar de se ofender com aquilo que as pessoas dizem de você. Olha, nós temos lidado como ministério com muitas coisas. Se eu quisesse hoje parar tudo o que eu estou fazendo, a minha voz ainda continuaria a ecoar. Meus livros estão aí por todo o Brasil, para fora do Brasil, meus vídeos estão por aí. E sabe, você pensa que você vai agradar todo mundo, sendo uma pessoa correta, sendo uma pessoa de caráter. Mas o espírito de inveja é uma das coisas mais tristes que existe. Quanto mais você cresce, quanto mais você prospera, quanto mais Deus te abençoa, sempre vai ter alguém para apontar o dedo. Mas entenda, críticos não estão falando propriamente de você, estão falando deles, de quem eles são, do que está dentro deles. Então, se você não aprender a lidar com os teus críticos, você não está pronto para o próximo nível. E a minha pergunta é: você está pronto para lidar com os teus críticos? Você está pronto a lidar quando você vai lá fazer um corte de cabelo e alguém diz: olha, eu não gostei? Ou você ouve alguém que falou mal de você, sabe, não vá naquele barbeiro porque ele não corta bem, ele é um grosso. E você fica pensando: meu Deus, o que eu fiz de mal? Fiz só o meu trabalho. E você fica remoendo aquilo na sua cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não aprender a lidar com isso, como que você vai cortar o cabelo de uma cidade? Como que você vai poder replicar a tua empresa em vários lugares? Se você não consegue lidar, sabe, com a crítica de um pequeno grupo, às vezes 2, 3 pessoas, porque a gente pensa que a maioria está contra nós, mas na verdade é o contrário, é a maioria que está conosco. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: aprenda a lidar com as críticas. Deus não pode te promover se você for vingativo e tentar usar essa posição para se vingar das pessoas. Tanto Davi quanto José, ambos tiveram problema com os irmãos. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: família não é um negócio fácil. Não é um negócio legal. Às vezes não é. E Davi teve problema com seus irmãos, e José também teve problema com seus irmãos. Mas você não vê Davi, você não vê José sendo maus para os seus irmãos. Ao contrário, ambos tiveram espaço dentro do reino, dentro do governo. Eu quero que você diga isso para a pessoa que está ao seu lado: se você não aprender a lidar
com quem age injustamente com você, Deus não pode confiar algo maior nas tuas mãos. E digo mais, quanto mais injustiças você sofrer, maior é o tamanho do teu chamado, maior é o tamanho do que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Pega essas injustiças que houveram contra a tua vida, pega essas críticas que houveram contra a tua vida e começa a medir. O teu chamado é grande, o propósito de Deus na tua vida é grande, o que Deus tem preparado para a tua vida é grande, e você vai viver por caminhos mais altos em nome de Jesus. Você crê nisso? Então pare de se vitimizar. Não estava esperando essa, né? Puxa, eu estava tão... Mas é isso que acontece. Enquanto você continuar se vitimizando, você não entra na terra que Deus tem para você conquistar. É por isso que o Senhor disse para Josué: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. As injustiças acontecem, a maldade é real, o mal existe, mas existe um Deus que é maior. E eu não posso ficar a vida inteira, sabe, me vitimizando de quem me ama, de quem não me ama, de quem me elogia e de quem me critica. Diga assim para quem está do seu lado: estou em paz. Quem não consegue dormir com barulho não está pronto para viver o próximo nível. Vai ter que aprender a viver com barulho. Vai ter que aprender, sabe, assim como aqueles homens que Deus levantou, Neemias. Deus levantou ele para reconstruir os muros, mas ele estava lá com um instrumento de trabalho e com a outra mão ele segurava uma espada.